Você abre os olhos devagar, como se despertasse de um sonho longo e pesado. O ar é denso, quente, e logo percebe que o cheiro não é familiar. Uma mistura de fumaça de madeira queimada, suor humano e algo mais metálico, como ferro aquecido ao sol. Seus ouvidos captam sons que não pertencem ao mundo que conhece. Vozes graves, línguas arrastadas, gritos em latim, passos de sandálias batendo contra pedras irregulares. Quando se levanta, percebe que está sobre um piso de pedra fria. Olha ao redor. À sua frente, ruas largas se abrem como um labirinto vivo. Construções imponentes, de colunas altíssimas e mármore desgastado, cercam você como gigantes silenciosos. Uma sensação de pequenez se instala em seu peito. Você não sabe como chegou aqui, mas logo entende. Está em Roma. A Roma do Império, viva, pulsante, caótica. O sol ainda não chegou ao ponto mais alto, mas o calor já é esmagador. Homens cobertos por túnicas de linho branco caminham apressados. Mulheres com mantos coloridos carregam jarros de barro equilibrados na cabeça, e crianças correm entre os pés de todos, rindo e gritando. Burros puxam carroças cheias de frutas, barris e tecidos, enquanto soldados de armaduras reluzentes passam, abrindo espaço à força. Você percebe que não é invisível. Algumas pessoas olham para você com estranhamento, como se notassem que não pertence àquele mundo. O barulho das vozes, o ranger das rodas de madeira, o tilintar de moedas trocando de mãos, tudo parece ao mesmo tempo fascinante e ameaçador. Um vendedor grita oferecendo pão fresco. O cheiro do trigo recém-assado invade seu nariz. Mas logo outro cheiro se mistura, mais forte e incômodo. O de carne apodrecida, vindo de um canto onde restos de animais se acumulam. Roma não esconde sua grandeza, mas também não disfarça sua sujeira. Você começa a perceber que sobreviver aqui não será simples. De repente, um grupo de jovens rindo alto passa por você. Um deles bate em seu ombro e, em latim enrolado, pergunta de onde você veio. Você não entende todas as palavras, mas sente a desconfiança. Eles percebem seu silêncio e riem ainda mais, como se soubessem que você é estrangeiro, talvez até um escravo fugido. O riso deles não tem bondade. Você decide se afastar. Entra em uma rua lateral, mais estreita, onde a sombra das construções cobre o calor do sol. Mas ali, a atmosfera é diferente. O cheiro é de mofo e esgoto, e o som de passos pesados ecoa atrás de você. Um homem grande, de barba mal feita e olhar desconfiado, surge na esquina. Ele carrega uma adaga curta presa ao cinto. Seus olhos percorrem seu corpo como se avaliassem sua utilidade, ou seu valor em moedas. Você entende de imediato. Aqui, uma vida pode ser negociada como um objeto. Antes que ele se aproxime mais, um grupo de soldados aparece no fim da rua. O homem recua, desaparecendo pelas sombras como um animal selvagem. Você sente o coração acelerar. Roma não é apenas grandiosa, é perigosa, imprevisível, cruel. Os soldados passam marchando, ignorando você. O som metálico das armaduras reverbera como trovões, e você percebe a disciplina rígida em cada passo. Eles parecem máquinas, prontos para agir a qualquer momento. Guiado por instinto, você segue as ruas mais abertas, até que um espaço enorme se abre diante de seus olhos. Seu coração para por um instante. É o Coliseu. Uma estrutura colossal, maior do que qualquer coisa que já viu. As colunas se erguem como se quisessem tocar o céu, e os arcos formam uma boca gigantesca, pronta para devorar tudo o que entra. Milhares de pessoas se movimentam em direção àquela boca, como formigas em um ritual silencioso. Você sente um arrepio percorrer sua espinha. O ar ali parece diferente, carregado de expectativa, de gritos contidos, de sangue invisível. Alguém empurra você para frente. É um homem com uma túnica simples que segura seu braço e fala rápido. Você não entende todas as palavras, mas capta o suficiente. Os jogos vão começar. O povo se reúne para ver espetáculos de vida e morte. Ele aponta para você. Faz um gesto com a mão, como se o convidasse, ou obrigasse, a segui-lo. Seu corpo hesita, mas seus pés se movem. Cada passo em direção ao Coliseu aumenta a sensação de perigo. A multidão ao redor vibra, como se estivesse prestes a testemunhar um milagre sombrio. Crianças correm animadas,
Mulheres conversam com sorrisos ansiosos. Homens apostam moedas e discutem nomes de gladiadores. E você? Você é apenas um estranho, arrastado para dentro do coração da fera. Ao atravessar os arcos de pedra, o som muda. Lá fora era barulho de multidão. Aqui dentro é um rugido ensurdecedor que vibra nos ossos. O cheiro é de poeira, suor e sangue seco. O sol ilumina a arena e você vê o chão de areia tingido de vermelho. Lá embaixo, gladiadores treinam golpes. Feras rugem presas em jaulas de ferro. O público grita, aplaude, ri. Um arrepio percorre sua pele. Você entende finalmente o que significa estar em Roma. Aqui, a vida é espetáculo. A morte também. E você, perdido nesse mundo, não sabe ainda se será espectador ou parte do show. Você ainda sente o rugido do Coliseu ecoando em sua mente, mesmo quando se afasta daquela arena monstruosa. O som não desaparece. Ele gruda em você como se tivesse se infiltrado nos seus ossos. A multidão continua entrando, rindo, bebendo, apostando. Mas você precisa escapar daquele turbilhão. Precisa entender onde está, antes que seja engolido por ele. As ruas de Roma se estendem como veias, conduzindo você sem rumo. O sol agora está alto, e o calor é sufocante. Sua boca seca pede água, qualquer gole, qualquer fonte. É então que ouve o som. Uma cascata suave, ritmada, quase musical. Seguindo-o, encontra um grande edifício de pedra, com colunas que se erguem como guardiãs de outro mundo. Homens e mulheres entram e saem dali com expressão relaxada, as roupas presas em panos leves. Uma placa de madeira com letras entalhadas indica o lugar. Terme. Os banhos públicos. Você hesita, mas a sede, a poeira em sua pele, a curiosidade, tudo empurra você para dentro. Assim que cruza o arco de entrada, o ar muda. Lá fora, calor, gritos, poeira. Aqui dentro, vapor. A umidade toma conta dos pulmões, e o cheiro é de óleos perfumados, ervas queimadas, misturados ao suor humano. Uma combinação estranha, ao mesmo tempo repulsiva e hipnótica. O chão é de mosaicos coloridos, representando cenas de deuses e heróis. Você caminha devagar, sentindo os olhos curiosos de alguns homens que conversam apoiados nas paredes. Não há pressa ali dentro. Roma, tão caótica lá fora, aqui se move em um ritmo próprio, mais lento, mais denso. Um escravo, com a pele marcada pelo trabalho pesado, aproxima-se de você. Ele não fala muito, apenas aponta um corredor iluminado por tochas. Você o segue. Primeiro, a Apoditerium, o vestiário. Homens se despem sem qualquer pudor, deixando roupas em cestos de madeira. Conversam alto, discutem política, negócios, gladiadores. Suas vozes ecoam pelo salão, cheias de autoridade e de intriga. Você percebe que, nesses banhos, não se lava apenas o corpo. Lavam-se segredos, lavam-se planos, lavam-se conspirações. Alguém esbarra em você, intencionalmente. Um homem de ombros largos e olhar duro. Ele observa sua túnica estranha, seus gestos incertos. Um sorriso torto surge em seus lábios. Estrangeiro, ele murmura e cospe no chão. Você sente o sangue acelerar. Aquele lugar, que parecia um refúgio, também pode se transformar em armadilha. Você se despede do medo por um instante e segue o fluxo. O calor aumenta à medida que caminha. O tepidarium envolve você com um calor morno, úmido, como se fosse o abraço de um animal adormecido. As paredes são adornadas com mármores e lâmpadas de óleo. Pessoas conversam baixinho, como se estivessem em um santuário. Mais adiante, o Caldarium. O vapor é tão intenso que seus olhos ardem. A água quente borbulha em piscinas rasas e corpos mergulham nelas como oferendas. Você entra, sentindo o calor queima sua pele, mas ao mesmo tempo alivia seus músculos. É quase prazeroso, quase hipnótico. Quase. Porque no meio do vapor, você nota algo estranho. Dois homens conversam em voz baixa, quase um sussurro. Eles olham em volta, certificam-se de que ninguém está perto. Mas você está. Invisível pela neblina, mas presente. Suas palavras chegam até você em fragmentos. Senadores, traição, pagamento, sangue. Você engole seco. Não deveria ouvir aquilo.
Em Roma, quem escuta demais pode desaparecer sem deixar rastro. Antes que percebam sua presença, você se levanta e segue adiante, tentando parecer distraído. Seu corpo lateja de calor. Seu coração pulsa mais rápido que o normal. O próximo espaço é o Frigidarium, o banho frio. A água é escura, refletindo tochas que tremem nas paredes. Homens mergulham de corpo inteiro, gritando ao sentir o choque gelado. Você se aproxima, hesita, mas toca a superfície da água. O frio atravessa sua pele como uma lâmina. Mergulhar seria como entregar-se ao esquecimento. Por um instante, a ideia é tentadora. Mas você não mergulha. Do outro lado da sala, algo chama sua atenção. Uma figura encapuzada, diferente de todos os outros, permanece imóvel, observando. Seus olhos, você os sente mesmo sem enxergá-los, parecem fixos em você. O tempo para por alguns segundos. O vapor sobe, as vozes se distorcem, e só existe aquele olhar, distante e próximo ao mesmo tempo. Quando você desvia o olhar por um instante e torna a procurar, a figura desapareceu. Você respira fundo, tentando retomar o equilíbrio. Roma não é apenas pedra, sangue e suor. Roma tem sombras. Sombras que se movem em silêncio, que se escondem em cada esquina, em cada sala, em cada olhar. Você deixa os banhos, ainda molhado, mas com a mente mais agitada do que antes. A sensação de estar sendo observado não o abandona. O sol já começa a baixar, pintando o céu com tons de cobre. As ruas fervilham novamente, e os cheiros, pão assado, vinho barato, lixo e sangue fresco, invadem você. A cidade nunca dorme, mas você precisa descansar. Encontrar um lugar seguro. Se é que isso existe em Roma, quando a noite cair de vez, você descobrirá que o verdadeiro perigo não está nos jogos ou nos banhos, mas naquilo que se esconde nos becos, onde a luz das tochas não alcança. E ali, talvez, você descubra que sobreviver a um único dia no Império Romano é um desafio muito maior do que imaginava. O sol se põe lentamente atrás das colinas, tingindo o céu de vermelho alaranjado, como se o próprio firmamento tivesse sido pintado com sangue. As sombras se alongam pelas ruas de pedra, e a cidade começa a mudar. O calor sufocante do dia dá lugar a um frescor úmido, mas a sensação de alívio dura pouco. A noite em Roma não é tranquila. Ela pulsa, lateja, como um coração que nunca descansa. Você sente isso ao caminhar. As vozes mudam de tom. Durante o dia, Roma é barulho de pregões, de soldados marchando, de crianças correndo. Agora são murmúrios, risadas abafadas, gritos súbitos. A cada esquina, uma nova ameaça. Homens embriagados saem de tavernas improvisadas, gargalhando alto, as bocas sujas de vinho barato. Prostitutas chamam por clientes nas sombras, suas vozes melosas cortando o ar como facas. No fundo dos becos, mendigos estendem as mãos, olhos vazios brilhando sob a luz fraca das tochas. O cheiro é uma mistura enjoativa de fumaça, urina e vinho derramado. Você percebe, à noite, Roma pertence aos que não têm nada a perder. A fome o consome, e o instinto o conduz até uma taverna. É um lugar estreito, de teto baixo, com mesas de madeira manchadas de vinho. A luz vem de tochas que tremulam, projetando sombras que dançam nas paredes. O som é ensurdecedor. Risadas, gritos, discussões. Um ambiente carregado, mas irresistível. Você entra. Todos os olhos se voltam por um instante, avaliando. Estrangeiro, diferente, talvez presa fácil. Mas logo voltam as suas bebidas, as apostas, as brigas verbais que quase se transformam em físicas. O dono da taverna, um homem gordo com barba oleosa, aproxima-se. Ele fala rápido, oferecendo vinho aguado e pão duro. Você aceita. O gosto é amargo, mas é o suficiente para enganar a fome. Ao seu lado, dois homens jogam dados sobre a mesa, gritando nomes de gladiadores. O assunto é o espetáculo do dia seguinte. Uma luta sangrenta contra animais exóticos trazidos da África. Eles falam de apostas, de fortunas ganhas e perdidas, mas também de gladiadores que morrerão cedo demais. Um deles ri e diz: "A vida deles vale menos que este copo de vinho." Você engole seco. No canto da sala, outro grupo chama sua atenção. Homens encapuzados, com olhar atento, cochicham entre si. Não bebem, não riem, apenas observam. Os mesmos olhos que sentiu sobre você nos banhos.
A dúvida o atravessa como uma lâmina. De repente, uma confusão explode. Um gladiador, ainda com marcas de feridas recentes no braço, se levanta furioso. Ele é enorme, com músculos talhados pela dor. Segura um homem menor pelo pescoço, ergue-o no ar como se fosse nada. Você apostou contra mim, verme, ele berra. O salão congela por um instante. Depois, gargalhadas. Para eles, violência é espetáculo, em qualquer lugar. Você sente o sangue gelar. Aqui, mesmo longe da arena, a vida é um jogo, e perder significa desaparecer. O gladiador solta o homem, que cai no chão tossindo. O riso volta a encher o espaço, e o vinho continua a ser servido. Como se nada tivesse acontecido. Você decide sair antes que seja notado demais. Lá fora, a noite está ainda mais densa. As tochas não iluminam todos os cantos, e as sombras parecem se mover sozinhas. Você escolhe um caminho estreito, tentando se afastar do barulho. Mas logo percebe que não está sozinho. Passos ecoam atrás de você. Lentamente, cada vez mais próximos. Acelera. Os passos também. Vira uma esquina. Um beco estreito, sem saída. Seu coração dispara. As tochas aqui não alcançam, e a escuridão é quase absoluta. Uma figura surge na entrada do beco, depois outra. 3 homens, talvez 4, é difícil contar. Os olhos deles brilham na penumbra, e sorrisos maliciosos se abrem. Um deles ergue uma adaga. Estrangeiro, ele sussurra. A mesma palavra que você já ouviu antes. Mas aqui, dita na escuridão, ela soa como uma sentença. Você encosta na parede fria de pedra, procurando uma saída. O ar cheira a ferro e mofo, e sua respiração ecoa alta demais. Os homens se aproximam devagar, como predadores cercando a presa. É nesse instante que algo inesperado acontece. Uma voz feminina corta a noite. Firme, autoritária. Basta. Das sombras, uma mulher surge. Ela veste um manto escuro, mas seus olhos brilham com intensidade. Os homens recuam, como se reconhecessem uma autoridade invisível. Um deles cospe no chão e murmura. Hoje você teve sorte, estrangeiro. Então desaparecem nas sombras. A mulher olha para você por alguns segundos que parecem eternos. Seu olhar é enigmático, impossível de decifrar. Ela não explica nada, não faz perguntas. Apenas se vira e começa a andar, esperando que você a siga. Você hesita, mas o instinto grita mais alto. Seguir alguém que conhece as sombras é melhor do que se perder nelas sozinho. E assim você caminha atrás dela, pelas ruas noturnas de Roma. Cada passo é uma promessa de mistério, de revelações, talvez de perigo. O que essa mulher quer com você? Quem são aqueles que a temem? E por que Roma insiste em colocar você sempre à beira do abismo? Enquanto a lua se ergue sobre os telhados da cidade, você entende uma coisa. A noite em Roma não é apenas perigosa. Ela é um labirinto. E você entrou nele sem saber se haverá saída. Você caminha pelas ruas estreitas atrás da mulher encapuzada. Os passos dela são firmes, silenciosos, como se conhecesse cada pedra, cada sombra, cada curva da cidade. Diferente de você, ela não teme a noite. Ao contrário, parece que a noite a reconhece, abrindo espaço diante dela, obediente como um cão fiel. A lua ilumina apenas uma fração do caminho, e as tochas espalhadas pelas esquinas já começam a se apagar. O silêncio cresce, interrompido apenas pelo som distante de uma briga em alguma taverna, ou pelo choro de uma criança nas vielas. Você se sente em um labirinto vivo, onde cada beco pode ser um fim. A mulher não olha para trás, apenas segue, até que para diante de uma construção aparentemente comum, uma parede de pedra alta, coberta por trepadeiras. Ela toca em um ponto específico, e a pedra cede com um estalo seco. Um vão escuro se abre diante de vocês. Ela entra. Você hesita por um instante. O cheiro que escapa dali é pesado. Umidade, terra, mofo e algo mais profundo, indefinido. Mas ficar parado não é opção. Você respira fundo e a segue. O interior é estreito, frio, e a luz das tochas que ela carrega revela paredes marcadas por símbolos. Símbolos que você não reconhece, mas que parecem mais antigos que Roma. O corredor desce em espiral, cada vez mais fundo.
O som da cidade desaparece, substituído por um silêncio que pressiona os ouvidos. Roma tem dois rostos. A voz dela finalmente surge, grave, firme. O que você viu até agora é apenas a superfície. O que realmente governa está aqui embaixo. As palavras ecoam e você sente o peso delas mais do que entende. Depois de minutos que parecem horas, vocês chegam a uma sala ampla, iluminada por tochas presas às paredes. O teto é baixo, feito de pedra úmida. Homens e mulheres estão reunidos em círculo, todos encapuzados. O ar cheira a cera derretida e fumaça de ervas. Ao centro, sobre um altar de pedra, repousa uma taça dourada. Você percebe que entrou em um ritual. As vozes começam a entoar cânticos em latim, graves, rítmicos, quase hipnóticos. O som vibra dentro do seu peito, fazendo sua respiração acelerar. Os encapuzados não olham para você, mas você sente que está sendo observado de todas as direções. A mulher guia você até a borda do círculo. Aqui se decide mais do que em qualquer senado, mais do que em qualquer palácio, ela sussurra. Aqui estão os verdadeiros donos do poder. Um dos encapuzados ergue a taça dourada. O líquido vermelho em seu interior brilha sob a luz das tochas. Vinho? Sangue? Você não sabe. Mas o cheiro metálico invade suas narinas, deixando um gosto amargo em sua boca. O cântico para de repente. O silêncio é absoluto. O encapuzado olha diretamente para você. O estrangeiro. A voz é grave, profunda, carregada de autoridade. Um arrepio percorre sua espinha. Como eles sabem quem você é. Ou melhor, o que você é. Todos se voltam na sua direção. O ar fica pesado, sufocante. Por um instante, você acredita que não sairá vivo dali. Mas ao invés disso, o homem com a taça sorri. Um sorriso lento, inquietante. Talvez os deuses tenham enviado você. Talvez não. Ele bebe o líquido, e o círculo volta a entoar cânticos. A tensão diminui, mas não desaparece. Você não pertence àquele lugar. E eles sabem disso. A mulher o puxa para fora da sala antes que algo mais aconteça. O caminho de volta é mais rápido, mas o silêncio pesa ainda mais. Quando finalmente saem pela mesma parede escondida, o ar da superfície invade seus pulmões como se fosse liberdade. Roma continua viva lá fora. Mas agora você sabe que existe outra Roma, escondida sob as pedras, movendo os fios invisíveis do império. A mulher olha para você, pela primeira vez sem o capuz. Seus olhos brilham como lâminas na noite. Você não deve confiar em ninguém, nem em mim. Então desaparece nas sombras, como se nunca tivesse existido. Você fica sozinho, no meio de uma rua silenciosa, com a sensação de que carrega um segredo que não pediu. E enquanto a madrugada se aproxima, você entende. Os jogos, os banhos, as tavernas, tudo isso é apenas a superfície. O verdadeiro poder se esconde nas catacumbas. E agora, você está marcado por ele. O primeiro raio de sol invade a cidade como uma lâmina dourada, cortando as sombras da madrugada. Você desperta com o som metálico de trombetas ecoando pelas ruas. Não é um som alegre. É um chamado. Um aviso. Roma acorda diferente hoje. O movimento é intenso logo cedo. Homens, mulheres e crianças caminham apressados na mesma direção, como se obedecessem a uma ordem invisível. Você se mistura à multidão, tentando não chamar atenção. O ar cheira a pão fresco vindo das padarias, mas também a fumaça de tochas apagadas e suor acumulado. Há uma tensão elétrica no ambiente, uma expectativa sombria. Logo você descobre o motivo. O povo se reúne na praça principal, diante de um palco de madeira montado sobre degraus de pedra. No centro, uma estrutura macabra, um tronco de execução, cordas, lâminas. Soldados cercam a área, suas armaduras reluzindo sob o sol da manhã. O tilintar das espadas contra os escudos cria um ritmo seco, ameaçador. Você sente o estômago revirar. A multidão está ansiosa, como se aguardasse um espetáculo. Risos, conversas agitadas, apostas sobre quantos condenados morrerão. Crianças são erguidas pelos ombros dos pais para não perder a vista. É como se a cidade tivesse sede de sangue logo ao amanhecer. Os primeiros prisioneiros são trazidos. Homens de túnicas rasgadas, cabelos desgrenhados, rostos marcados pela fome. Um deles grita palavras de protesto, mas um soldado o silencia com o cabo da lança.
outro caminha de cabeça baixa, resignado. Você não entende todas as acusações, mas ouve palavras familiares: traição, roubo, conspiração, crimes contra o Império, crimes contra César. Para Roma, não há distinção entre justiça e espetáculo. O primeiro homem é colocado de joelhos. O carrasco ergue a lâmina. O silêncio cai por um segundo. Depois, o som seco de aço contra a carne. O corpo cai, e a multidão explode em aplausos e gritos. Você engole em seco. A cena se repete, 1, 2, 3 vezes. Cada morte é celebrada como se fosse uma vitória. O chão fica manchado de vermelho, o ar impregnado de ferro. Você sente o cheiro metálico do sangue se misturar ao da fumaça das tochas. De repente, algo prende sua atenção. Entre os prisioneiros, há um rosto conhecido. Você não acredita no que vê. É um dos homens encapuzados que viu no ritual da noite anterior. O mesmo olhar intenso, agora sem capuz, cheio de desafio. Ele encara a multidão, depois ergue os olhos para o céu. Não parece com medo, parece convicto. Antes que o carrasco haja, ele grita palavras em latim. Você não entende todas, mas capta o suficiente. O verdadeiro poder não está no trono, está nas sombras. Um soldado o derruba com violência, e a lâmina corta sua garganta. O sangue jorra, e o silêncio cai por um instante. A multidão não compreendeu. Mas você compreendeu. Seu coração dispara. Eles estão ligados. A sociedade secreta, os rituais, os túneis. Tudo está conectado ao que acontece agora, em plena luz do dia. Roma mostra suas duas faces. A sombra e a superfície. O oculto e o público, unidos pela mesma violência. Os soldados se movem entre a multidão, atentos a qualquer reação. Você abaixa a cabeça, tentando não chamar atenção. Mas a sensação é de que cada olhar pode denunciá-lo. Cada respiração pode ser a última. Quando a execução termina, o povo se dispersa lentamente. Uns comentam sobre o espetáculo, outros discutem apostas. Para eles, foi apenas mais um dia comum. Para você, foi um aviso. Enquanto caminha pelas ruas, sente o peso da manhã. Os soldados patrulham com rigidez, as lanças refletindo o sol como faróis de ameaça. A qualquer instante, você pode ser confundido com um estrangeiro suspeito, um escravo fugitivo, ou pior, um cúmplice daqueles que foram mortos. Você precisa se esconder. Precisa encontrar respostas. Mas Roma não oferece refúgio. Cada esquina é um risco. Cada rosto é uma ameaça. Você entra em uma rua estreita, o coração batendo rápido. As vozes da multidão ainda ecoam, misturadas ao som da lâmina cortando o ar. De repente, uma mão agarra seu braço e o puxa para dentro de uma casa abandonada. Você se prepara para lutar, mas a voz familiar o detém. É ela, a mulher do capuz. Os olhos dela estão mais sérios do que nunca. Agora você entende, ela diz em tom baixo, quase um sussurro. Roma não tem piedade, nem de quem desafia o poder, nem de quem o descobre. Ela solta seu braço, mas seu olhar permanece preso em você. Se quiser sobreviver, terá que escolher: assistir como espectador ou mergulhar nas sombras. Você não responde. Sua respiração está pesada, sua mente em turbilhão. Mas no fundo você já sabe. A escolha não será sua. Roma escolherá por você. E ao longe, você ouve novamente o rugido do Coliseu, como um lembrete cruel de que, nesta cidade, até o sangue é entretenimento. O Coliseu ergue-se diante de você novamente, colossal, iluminado agora pelo sol do meio-dia. As sombras das colunas gigantescas se projetam como garras sobre a multidão que se aglomera na entrada. O rugido das vozes, ainda do lado de fora, já faz o chão tremer sob seus pés. Você sente o coração acelerar, como se o próprio corpo pressentisse que algo está prestes a acontecer. Algo que talvez não permita retorno. A mulher que o acompanha mantém o capuz sobre a cabeça, o rosto em sombra. Ela não explica nada, apenas caminha, abrindo caminho entre vendedores que gritam sobre vinho barato, amuletos da sorte, pedaços de pão duro. Crianças correm com olhos brilhando de expectativa. Para elas, hoje é festa. Para você, cada passo é uma descida ao desconhecido. Logo, vocês atravessam os arcos de pedra. O som muda. O rugido da multidão lá fora se transforma em trovão ensurdecedor aqui dentro. O cheiro é uma mistura avassaladora. Poeira,
suor, vinho, sangue seco. A arena respira. E respira fundo. A mulher para diante de um corredor estreito, escuro, que leva para as entranhas do Coliseu. Você hesita, mas ela apenas diz: veja com os próprios olhos. Só assim entenderá. As paredes são úmidas, riscadas por marcas antigas, talvez de gladiadores que esperaram sua hora final. Símbolos, nomes, preces gravadas às pressas. O som da multidão vibra acima da sua cabeça, como um trovão distante. Vocês chegam a uma sala subterrânea. Homens de corpos enormes estão ali, gladiadores, preparando-se para o combate. Alguns treinam golpes rápidos contra bonecos de madeira. Outros estão sentados, olhos fechados, respirando fundo como animais em jaula, esperando o momento de serem soltos. A tensão no ar é palpável. Cada um deles parece um vulcão prestes a explodir. Um guarda percebe sua presença e franze a testa. Ele olha para você como se avaliasse sua utilidade. A mulher, com um gesto sutil, mostra-lhe um pequeno símbolo de metal que parece convencê-lo. Ele recua, mas o olhar de desconfiança permanece. Você se sente deslocado. Entre gigantes armados e preparados para matar, sua presença é uma provocação à própria sorte. Então, uma porta pesada se abre com estrondo. A luz da arena invade o corredor. O som do público aumenta em intensidade, como um mar em fúria. 2 gladiadores são chamados. Eles caminham lado a lado, com armaduras diferentes. Um usa elmo e escudo. Outro carrega apenas uma rede e um tridente. Seus rostos são impassíveis. Não há medo, apenas aceitação. Eles desaparecem na luz. Segundos depois, o rugido da multidão explode ainda mais forte. O espetáculo começou. Você se aproxima da porta, incapaz de resistir. A mulher o observa em silêncio, mas não o impede. E então você vê. O chão da arena é de areia grossa, tingida de manchas escuras. Os gladiadores se enfrentam sob o sol escaldante, enquanto milhares de pessoas gritam seus nomes, apostam, imploram por sangue. Cada golpe é um espetáculo. Cada ferida, um motivo para aplauso. Um dos homens cai. O outro ergue o tridente, pronto para o golpe final. Mas não é ele quem decide. É o público. Dedos se erguem. Uns pedem vida, outros pedem morte. O destino de um homem se decide pela mão de um povo sedento. O sinal é dado. A multidão grita em uníssono. A lâmina entra. A arena vibra. Você sente o estômago se revirar. Não consegue desviar o olhar. É horrível, mas também impossível de ignorar. O Coliseu não é apenas pedra e sangue. É um feitiço. Ele captura quem entra e nunca devolve do mesmo jeito. De repente, você percebe algo terrível. Um dos guardas ao seu lado o observa com atenção. Ele cochicha algo para outro, e ambos trocam um sorriso sinistro. Sua garganta seca. Você entende tarde demais. Para eles, você é estranho. Um homem sem lugar, sem proteção. E em Roma, um estranho pode virar espetáculo. Um dos guardas se aproxima. A mão pesada dele segura seu ombro. Hoje talvez haja mais diversão do que o previsto, ele diz em latim arrastado. Você não entende cada palavra, mas entende o tom. A mulher intervém, colocando-se entre vocês. Seus olhos brilham de fúria. Mas mesmo ela parece hesitar diante do poder dos soldados. O Coliseu tem suas próprias regras. Regras que nem sombras conseguem quebrar. O guarda ri e se afasta por enquanto. Mas o recado está dado. Sua presença aqui não passou despercebida. Você se afasta tremendo. O rugido da multidão continua, ensurdecedor. Mas agora cada grito parece dirigido a você. Como se a arena o chamasse pelo nome, mesmo que você não o dissesse em voz alta. E então, pela primeira vez, você se pergunta: será que sobreviver a Roma significa apenas escapar das sombras? Ou escapar da própria arena? O rugido da multidão ainda ecoa no alto quando um guarda abre uma pesada porta de ferro e o conduz por um corredor estreito. O cheiro de sangue seco mistura-se ao da terra úmida, criando uma atmosfera sufocante. Cada passo soa como um aviso. Você não deveria estar ali. A mulher do capuz o acompanha, o olhar firme, mas silencioso. Pela primeira vez parece inquieta, como se até ela soubesse que o que está prestes a ser revelado não deveria ser visto. A escadaria leva para baixo, para as entranhas do Coliseu.
O som da arena, gritos, aplausos, o choque de metal contra metal, vai se tornando abafado, distante, até que só restam murmúrios e respirações pesadas. O submundo de Roma tem outro ritmo. O corredor se abre em uma sala vasta, iluminada por tochas presas em suportes de ferro. Gaiolas de madeira reforçada se alinham nas paredes. Dentro delas, olhos brilham na penumbra. Leões, tigres, ursos. As feras respiram pesado, rosnando baixo, como se soubessem que em breve seriam soltas. O cheiro animal é forte, misturado ao fedor de carne crua jogada no chão. Você se aproxima de uma jaula. Um leão se ergue lentamente, os músculos tensos sob a pele dourada. Os olhos dele encontram os seus, e por um instante você esquece que há grades entre vocês. A fera parece medir você, como se já o visse como presa. Do outro lado do salão, escravos aguardam. Homens jovens, de corpos magros, alguns tremendo, outros em silêncio absoluto. Suas mãos estão amarradas, seus olhos perdidos. Eles não usam armaduras, não têm armas. Amanhã, talvez até hoje, serão jogados na arena para entreter a multidão. Você sente o peito apertar. Aqui embaixo, o espetáculo perde o brilho. Não há glória, apenas medo. Um homem velho com cicatrizes profundas no rosto ergue os olhos para você. Ele sussurra algo em latim, quase uma prece. Você não entende, mas o tom é de súplica, como se por um instante tivesse confundido você com um deus. A mulher o puxa pelo braço. Não olhe por muito tempo. Aqui, a esperança morre mais rápido que o corpo. Vocês seguem por corredores ainda mais estreitos. O chão coberto de palha suja e sangue. Em cada canto, instrumentos de tortura e armas enferrujadas. É como caminhar por um cemitério vivo. De repente, ouve-se um barulho metálico. Uma porta se abre com estrondo, e 2 gladiadores são empurrados para dentro. Estão feridos, sangrando, mas ainda vivos. Guardas gritam ordens, rindo das dores deles. Um dos gladiadores cai de joelhos, cuspindo sangue na palha. O outro ergue os olhos e encara você. O olhar dele é diferente. Não há súplica, não há medo. Apenas um desafio silencioso. Como se dissesse, aqui embaixo, todos somos iguais, presos à vontade da multidão. Você desvia o olhar, mas o rosto dele fica gravado em sua mente. A mulher o conduz até uma passagem lateral. Vocês descem ainda mais. A luz das tochas enfraquece, e o ar fica mais pesado. Finalmente, chegam a uma sala estreita, onde marcas antigas cobrem as paredes. Não são nomes nem preces, são símbolos, os mesmos que você viu nos túneis da noite anterior. Ela passa os dedos sobre eles. Até aqui, as sombras chegam, até o coração da arena. E é aqui que Roma mostra sua verdadeira face. Sangue para o povo, segredos para os que governam. De repente, um som metálico reverbera pelos corredores, correntes sendo arrastadas. Vocês se escondem atrás de uma pilastra. 2 guardas passam, carregando uma figura encapuzada, algemada, como um prisioneiro especial. Ele não é tratado como um escravo comum. Há cuidado, há respeito misturado ao medo. Você observa em silêncio. O prisioneiro desaparece em uma sala trancada com chave dupla. A mulher franze o senho, inquieta. Se ele está aqui, então o espetáculo será maior do que imaginávamos. Ela não explica mais nada. Apenas o puxa de volta para o corredor. O rugido da multidão acima parece aumentar de intensidade, como se a própria arena sentisse que algo grandioso está prestes a acontecer. Vocês sobem lentamente. Quando chegam novamente à superfície, a luz do sol é quase cegante. O contraste com a escuridão dos subterrâneos faz o coração disparar. Lá fora, o público continua gritando, vibrando, celebrando. Eles não sabem, ou não querem saber, que a glória que assistem é construída sobre o medo, o sangue e as correntes que você viu lá embaixo. Você respira fundo, mas o ar de Roma já não é o mesmo. Você carrega o cheiro da arena dentro de si e sabe que nunca mais vai se livrar dele. A mulher encara você com seriedade. Agora entende? Não há como sobreviver em Roma sem se sujar de sangue. Uma hora, a arena chama a todos. E no fundo do seu peito, uma pergunta começa a crescer. Quando a arena chamará por você?
A noite cai sobre Roma como um manto pesado, e a cidade parece mais silenciosa do que o normal. Você percebe isso no ar. Até as tavernas murmuram em vez de cantar, até os soldados falam baixo nas esquinas. É como se todos pressentissem algo, como se a própria cidade prendesse a respiração. A mulher encapuzada caminha à sua frente, ágil, como sempre. Desta vez, porém, os passos dela são mais apressados. Você sente a urgência. Ela não explica para onde vai, mas não é difícil adivinhar. De volta às catacumbas. Vocês descem novamente pelos túneis ocultos. O cheiro de umidade é familiar, mas há algo diferente no ar. Tochas já estão acesas ao longo do caminho, como se alguém tivesse preparado o lugar para receber convidados. Quando a passagem se abre em uma câmara maior, você entende. Não são apenas encapuzados reunidos em círculo, como da outra vez. Agora há homens de túnica branca, com bordados dourados, sacerdotes. Há senadores com mantos púrpura, reconhecíveis até sob a penumbra. Há soldados de alto escalão, com armaduras reluzindo à luz das tochas. Cada rosto aqui é perigoso, cada presença é um risco. A sala pulsa como um coração secreto do Império. Você é conduzido para a lateral, quase escondido. A mulher permanece ao seu lado, mas não diz nada, apenas observa. No centro, um homem idoso ergue as mãos. Sua voz ecoa firme. O povo está satisfeito com sangue e pão, mas nós sabemos que Roma não se sustenta apenas disso. Precisamos decidir. O Império se expande, ou o Império se corrói. Murmúrios percorrem a sala. Um senador se adianta, olhos estreitos. As legiões estão cansadas. O ouro não é infinito. A fome cresce. Continuar marchando pode ser nossa ruína. Outro rebate, com voz dura. Roma morre quando deixa de avançar. Se não marcharmos sobre novos territórios, outros marcharão sobre nós. As vozes se cruzam, criando um coro de ambição, medo e raiva. Mas, por trás das palavras, há algo mais. Um jogo silencioso, um fio invisível que costura cada frase. Você percebe que não estão apenas discutindo política. Estão decidindo destinos. E cada decisão será escrita em sangue, seja nos banhos públicos, nas ruas ou no Coliseu. De repente, o idoso ergue a mão de novo. O silêncio cai. Há rumores de traição dentro do Senado. Há vozes que servem mais a si mesmas do que a Roma. Isso não podemos tolerar. Os olhares se cruzam. A tensão cresce. E então, lentamente, todos se voltam para um homem no canto da sala. Ele veste o manto púrpura, mas sua expressão é de pavor. 2 soldados se movem, rápidos, segurando-o pelos braços. Ele tenta falar, mas o barulho das correntes o silencia. O homem é arrastado para o centro, diante do altar de pedra. Você sente um calafrio. Vai acontecer ali. Um dos sacerdotes se aproxima com a taça dourada, a mesma que você já viu. O líquido vermelho brilha à luz da tocha. O senador grita, implora, mas ninguém parece ouvir. A lâmina corta o ar. O silêncio da sala é quebrado apenas pelo som seco de um corpo caindo. O sangue escorre pela pedra, misturando-se ao líquido da taça. O idoso ergue o cálice e todos se curvam. A mulher ao seu lado não se curva, mas também não desvia o olhar. Ela apenas murmura, baixo, para que só você ouça. É assim que Roma se sustenta. Não apenas pelo pão e pelo sangue do povo, mas pelo sangue de seus próprios homens. O Império vive de sacrifícios invisíveis. Você sente a respiração pesada. O que viu não pode ser esquecido. Mas, pior do que isso, você percebe algo terrível. Os olhos de alguns homens recaem sobre você. Um estrangeiro. Um intruso. Uma testemunha que nunca deveria ter estado ali. O coração dispara. Você tenta se mover, mas a mulher segura seu braço com força. Não. Agora é tarde para sair. Você já entrou no jogo, e quem entra não escolhe mais quando sair. Os cânticos recomeçam. O círculo de sombras gira em torno do altar. E pela primeira vez, você se dá conta de que está preso não apenas a uma cidade, mas a um destino que não pediu. Roma não apenas prende, Roma engole. E talvez já esteja tarde demais para você escapar. O sol nasce sobre Roma, dourando os telhados,
iluminando colunas, trazendo vida às ruas. A princípio, tudo parece comum. O cheiro de pão fresco escapa das padarias. Vendedores enchem as praças com vozes animadas. Crianças correm entre as pernas dos soldados. Mas você já não olha Roma com os mesmos olhos. Depois do que viu nas catacumbas, cada gesto parece mascarado, cada sorriso, falso. A cidade inteira pulsa como um teatro, e você começa a se perguntar: quem está dirigindo o espetáculo? A mulher caminha ao seu lado, mas não fala. O silêncio dela é tão pesado quanto as ruas lotadas. De repente, vocês chegam a um largo. Uma multidão se aglomera. Soldados formam um círculo, e no centro, um homem é arrastado. Suas roupas estão rasgadas, o rosto coberto de sangue seco. Ele grita, mas suas palavras se perdem na gritaria. O povo ri, aplaude, joga pedaços de fruta podre. É uma execução pública, mais um espetáculo. O homem é acusado de traição, dizem alguns. De roubo, dizem outros. Ninguém parece saber ao certo. O importante não é a verdade, mas o espetáculo. Um soldado ergue a espada. O silêncio cai por um instante. O golpe desce. O corpo cai. A multidão vibra, como se tivesse acabado de assistir a uma cena no Coliseu. Você sente o estômago revirar. Roma é uma arena sem paredes. Sangue nas ruas. Aplausos em cada esquina. A mulher observa em silêncio. Depois diz: entende agora? Não há diferença entre o que acontece lá dentro e aqui fora. O povo precisa de espetáculo. Precisa de medo. Precisa de controle. E Roma sabe como dar isso a eles. Vocês seguem adiante. Logo chegam aos banhos públicos. A entrada é imponente, colunas altas, mosaicos coloridos nas paredes. Lá dentro, o vapor é espesso, carregado de aromas de óleos e ervas. Homens de todas as idades conversam em voz alta, negociando, rindo, criticando o Senado. Mas, no meio da fumaça, você percebe os olhares. Há espiões aqui também, misturados à multidão, ouvindo cada palavra, gravando cada murmúrio. Quem fala demais, no dia seguinte, desaparece. Um senador gordo, mergulhado até o pescoço na água quente, solta uma gargalhada. Roma está segura, o povo nos ama, eles sempre nos amarão. Os homens à volta riem junto, mas atrás, na sombra, 2 soldados observam em silêncio, atentos a cada gesto. Você se sente cercado. Roma respira por todos os lados. De repente, a mulher se aproxima do seu ouvido. Olhe em volta. Você percebe? Até a água é política. Aqui se decidem alianças, aqui se fazem pactos. O que parece lazer é apenas mais uma forma de vigiar, de controlar. Você observa os corpos mergulhados na fumaça, os risos que escondem tensão, os olhares que vigiam mais do que descansam. O calor da água não relaxa, sufoca. De volta às ruas, o cenário continua. Crianças brincam, mas algumas já treinam com espadas de madeira, imitando gladiadores. Mulheres compram frutas, mas discutem boatos sobre senadores e guerras. Cada espaço da cidade é um reflexo do império, um fio da teia invisível que envolve tudo. Roma não é apenas feita de pedra e sangue, é feita de olhos. Olhos que observam, olhos que julgam, olhos que decidem quem vive e quem morre. Você sente o peso desse olhar sobre si, constantemente, como se não houvesse lugar seguro. Ao entardecer, vocês param diante de uma escadaria que leva ao Capitólio. O sol vermelho ilumina as estátuas de deuses, projetando sombras longas e ameaçadoras. A mulher finalmente quebra o silêncio. Você queria sobreviver a Roma, mas Roma não é feita para ser sobrevivida. Roma é feita para consumir. E uma vez dentro dela, você nunca mais sai, nem vivo, nem morto. As palavras ficam no ar como um veneno. E quando a noite cai outra vez, você entende. Não importa se está nas catacumbas, na arena, nos banhos ou nas ruas. Roma é uma armadilha completa. E agora, você é apenas mais um prisioneiro dentro dela. A noite cobre Roma como um véu espesso, mas você já aprendeu que a escuridão da cidade não depende do sol. Mesmo sob a luz das tochas, mesmo sob as estrelas, Roma é sempre sombra. Você caminha sem saber ao certo se ainda escolhe seus passos ou se é conduzido por algo maior.
A mulher encapuzada segue ao seu lado. Mas agora, estranhamente, o silêncio dela é mais denso, como se estivesse guardando palavras que nunca dirá. As ruas estão quase desertas. Apenas alguns soldados em patrulha e prostitutas chamando clientes nas esquinas. Mas o ar parece pesado, como se a cidade esperasse algo, como se Roma estivesse viva, respirando em silêncio, aguardando apenas o momento certo para mostrar os dentes. Vocês descem por mais uma passagem oculta. Você já perdeu a conta de quantos túneis percorreu. Agora, todos parecem iguais. Pedra úmida, tochas trêmulas, símbolos gravados. Mas algo muda. Desta vez, não há vozes, não há multidão. Apenas uma sala vazia, iluminada por uma única chama. No centro, uma cadeira de pedra. E sobre ela, o mesmo cálice dourado que você viu tantas vezes. A mulher para. O capuz cai, revelando o rosto dela por inteiro. Os olhos brilham como nunca. E pela primeira vez, você sente que está diante não apenas de uma pessoa, mas de algo maior. Você viu demais, ela diz. As arenas, as catacumbas, os banhos, as execuções. Você já entende o que Roma é. E Roma nunca perdoa testemunhas. O coração dispara. A sala parece encolher ao seu redor. Ela se aproxima do cálice e o ergue lentamente. A luz da chama dança sobre o líquido vermelho em seu interior. Sangue, vinho, talvez os dois. O cheiro metálico invade o ar. Roma não é feita de pedra, nem de glória. Roma é feita de sacrifício. Sempre alguém precisa ser oferecido. Hoje, esse alguém é você. As palavras caem como lâminas. Você dá um passo atrás, mas a parede fria está ali, impedindo sua fuga. O som do próprio coração é mais alto que qualquer outra coisa. A mulher ergue o cálice em sua direção. Beba. Aceite Roma. Ou será devorado por ela. O tempo parece parar. Na sua mente, imagens surgem. Os gladiadores sangrando na areia, as feras famintas nas jaulas, os senadores tramando em silêncio, o povo vibrando com execuções. Tudo leva ao mesmo ponto. Tudo leva a este momento. Você estende a mão. O cálice toca seus dedos. O metal é frio, quase vivo. E então, de algum lugar distante, você ouve o rugido da multidão. Não sabe se é memória, delírio ou realidade. Mas ele está ali, crescendo. Como se o Coliseu inteiro estivesse dentro da sua mente. A mulher observa em silêncio, esperando. Você leva o cálice aos lábios. O líquido toca sua boca. O sabor é amargo, pesado, impossível de definir. O mundo gira por um instante. O som da multidão explode dentro de você. E então, silêncio. A sala desaparece. O túnel desaparece. Roma desaparece. Você não sabe se ainda está vivo, se foi aceito, ou se foi engolido para sempre. Mas uma certeza permanece, gravada em sua mente como fogo. Ninguém sobrevive a Roma. O silêncio é absoluto. Você não sabe se ainda está de pé, se está deitado, ou se simplesmente deixou de existir. O peso da escuridão o envolve, e por um instante, você acredita que Roma o engoliu inteiro. Mas então, devagar, sons começam a voltar. O gotejar distante de água, o murmúrio de vozes, o vento atravessando colunas. Você abre os olhos, está de volta às ruas de Roma. Só que algo mudou. As pedras parecem mais antigas, os prédios mais gastos, as vozes mais longínquas, como se a cidade tivesse envelhecido de repente. Ou como se você tivesse atravessado um tempo diferente, um espaço que não deveria existir. Você caminha devagar, reconhecendo cada canto. O Coliseu, os banhos, o fórum, os becos escuros. Tudo está ali. Mas tudo parece mais vazio, mais frio. As memórias voltam em ondas. Os jogos sangrentos na arena, os subterrâneos cheios de feras e escravos, os banhos onde se decidiam destinos, as conspirações nas catacumbas, os rituais diante do cálice dourado. Cada cena é tão nítida que parece acontecer outra vez diante de seus olhos. E no fundo, a voz dela, a mulher encapuzada, ecoa em sua mente. Roma não é feita de pedra. Roma é feita de sacrifícios. Você para diante do Coliseu. O sol se põe atrás dele, tingindo o céu de vermelho.
As sombras das colunas se alongam como braços prontos para agarrar. De repente, você tem a estranha sensação de que tudo o que viveu não passou de um ritual. Um caminho preparado para você. Desde a primeira vez em que entrou nos banhos até o momento em que segurou o cálice, cada passo foi guiado. Você não foi um visitante, foi uma peça. E peças, em Roma, nunca escolhem o jogo. O vento sopra forte, trazendo o cheiro de areia, ferro e sangue. A cidade respira fundo, como um gigante adormecido. Você começa a andar sem rumo, mas percebe algo. Por onde passa, as pessoas o olham de maneira diferente. Não como a um estrangeiro perdido, mas como a alguém marcado. Há respeito em alguns olhos, medo em outros. Você não entende. Será que você sobreviveu ao ritual? Ou será que agora faz parte dele? Ao atravessar a praça, um grupo de crianças brinca com espadas de madeira. Uma delas para, olha diretamente para você e sorri de um jeito estranho. Como se reconhecesse algo em você. Como se soubesse o que você carrega. O frio percorre sua espinha. A cidade está viva, pulsando, e você sente que ela nunca mais deixará você partir. Não importa se tentasse fugir para além das muralhas, atravessar montanhas ou mares. Roma já o engoliu. Você se senta em uma escadaria, observando a vida seguir. O povo compra, vende, canta, ri. Mas agora você sabe, por trás de cada riso, há medo. Por trás de cada pedra, há sangue. Roma é espetáculo, mas também é prisão. É glória e condenação. E você? Você é apenas mais uma testemunha. Ou talvez mais uma sombra. O céu escurece. As estrelas começam a brilhar sobre a cidade eterna. Você percebe algo curioso. Roma parece ainda mais imensa à noite, como se não tivesse fim. E em silêncio, uma certeza cresce dentro de você. Não importa quantos séculos passem, não importa quantas civilizações nasçam e morram, Roma sempre estará aqui. Talvez não com suas pedras, mas com sua essência. Porque Roma não é apenas um lugar. Roma é uma ideia. Roma é poder. Você fecha os olhos por um instante, tentando se afastar das imagens que não saem da mente. Os gladiadores, o sangue, os rituais, os olhos da mulher. Mas elas permanecem, como marcas gravadas em fogo. Quando abre os olhos novamente, a cidade continua ali, vibrando, eterna. E você entende finalmente, ninguém sobrevive a Roma porque Roma não precisa que sobrevivam. Precisa apenas que lembrem. Você agora é memória, é eco, parte daquilo que nunca morre. E no fundo, quase como um sussurro vindo das catacumbas, você ouve mais uma vez. Bem-vindo a Roma, bem-vindo ao império que não termina.